Paz para todos, shalom para você que acompanha o canal, muito obrigado. Gente, hoje nós vamos falar sobre Apocalipse capítulo 11, que é um estudo que faz referência às duas testemunhas. Quem seriam essas duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante? Muita gente diz que é Elias e Moisés, outros dizem que é Moisés e Enoque, e assim, cada estudioso ele procura ali uma forma de explicar, na realidade, quem são essas duas testemunhas. É difícil da gente falar com absoluta certeza, gente, porque o livro do Apocalipse ele tem uma escrita um pouco complicada, é muito alegórica, é muita figura de linguagem, né? E o que acontece? Metáforas, comparações, talvez aí usando a Bíblia para explicar a própria Bíblia, nós podemos chegar a uma conclusão. Então, esse é o objetivo do estudo. Vamos ler aqui, a partir do versículo 3 do 11, a gente vê aqui algumas características dessas duas testemunhas. Darei às minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias vestidas de saco. São estas as duas oliveiras, são os dois candeeiros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se alguém pretender causar algum dano, fogo sairá da sua boca, devorará os inimigos. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova no dia das suas profecias. Tem poder para ferir a terra com toda sorte de praga quantas vezes quiserem. E a besta que subirá do abismo lutará contra eles e vencerá. Pessoal, isso aqui é interessante. A besta que surgirá do abismo lutará contra eles. Lembrando que a besta, mais uma figura de linguagem, né? Representa aí um governo, né? Um regime mundial, uma confederação de nações que se unirão e lutarão aí contra Israel. Então a gente vê que já não é uma luta contra duas pessoas, né? Mas se é um governo, o governo não luta contra duas pessoas, mas com certeza lutará aqui contra Israel, né? Então já estou adiantando para você que eu imagino que essas duas testemunhas, essas duas oliveiras, esses dois candeeiros, e aqui no versículo 9 fala que são também dois profetas. Essa besta que subirá do abismo lutará contra eles e os vencerá. Isso, na minha opinião, uma referência ao Armagedon, que está lá em Apocalipse 16, que vai de acordo também em Ezequiel 38, quando se fala de Gog e Magog. Na realidade, Armagedon e Gog e Magog, gente, é a mesma luta, é a mesma guerra contra Israel. Muda um pouco aí, talvez, o título, porque está em Apocalipse e chamado de Armagedon, e Ezequiel 38, né, que foi escrito bem primeiro, Gog e Magog. Mas você lendo os dois textos e comparando, você vai ver que o objetivo é um só: destruir Israel. Essa besta que sobe aqui do abismo, que lutará contra as duas casas, que seria o reino do sul e o reino do norte. Agora, depois do retorno, o reino de Israel, que tinha sido unificado por Davi, continuou com seu filho Salomão, e nos dias de Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, uma disputa política e religiosa fez com que Israel fosse dividido outra vez entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul tendo a capital como Jerusalém e o reino do norte tendo a capital Samaria. Israel ficou dividido agora em duas casas. 720 a.C., o reino do norte foi levado pela Assíria. Cerca de 586 a.C. foi levado o reino do sul para Babilônia. Nabucodonosor leva cativo, a gente conhece bem a história. 70 anos depois eles voltam, se estabelecem de novo no reino do sul. Tem Jerusalém como capital, reconstruída, o templo reconstruído, e isso vai até os dias de Jesus, e aí em 70 depois de Cristo aquele templo foi destruído, Jerusalém destruída, o povo foi levado mais uma vez para o exílio. Então,
Agora, o que acontece? Na minha opinião, essas duas testemunhas é Israel depois do seu retorno às duas casas, Reino do Sul e Reino do Norte. Agora, por que eles atormentam a terra? Se a gente olhar realmente hoje no cenário mundial, político, dificilmente um dia em que Israel não esteja nas páginas aí dos principais jornais, conflito com os palestinos, não tem paz na região. Então, depois que Israel volta, na realidade, isso se tornou uma pedra pesada para os povos da terra, né? Todo mundo tenta dialogar, tenta arrumar uma maneira e ninguém consegue, né? Porque a situação é complicada mesmo, né? Israel quer a sua terra de volta, na minha opinião, aqui o período de profecias dessas duas testemunhas, ele está profetizando, ele está dizendo que a terra é dele, né? Que Jerusalém pertence a Israel. Isso, na minha opinião, é os dias aqui das profecias dessas duas testemunhas. No entanto, o mundo não entende, muito menos a Organização das Nações Unidas, que, por sinal, são mais de 300 resoluções aí contra Israel e incriminando Israel. Tá, mas vestida de saco, o que tem a ver? Gente, vestida de saco, se a gente voltar um pouco na história, Joel capítulo 1, era um costume da época do povo judeu chorar quando estavam ali em angústia, em sofrimento, em cerco. Então se vestiam de saco, se cobriam de cinza. Isso aqui mostra o sofrimento que Israel vai estar naquele momento ali. E eu acredito que hoje já estamos vendo isso aí acontecer, né? Não tem paz na região. Outra coisa é que essas duas testemunhas, né, essas duas oliveiras, ou esses dois candeeiros, e também os dois profetas, né? Esse é o problema da escrita do Apocalipse, né? É muito alegórica, é muito simbólica, tudo referência a Israel, ou as duas casas, Reino do Sul e o Reino do Norte, que agora voltaram, e esse episódio está em evidência. Tá, mas por que eles serão mortos? Gente, isso aqui talvez seja uma referência ao Armagedon, o momento aqui, essa besta que sobe do abismo, que lutará contra esses dois profetas e vencerá, é uma referência ao Armagedon, que está lá no Apocalipse 16, ou Gog e Magog. As nações se unirão para tentar destruir Israel. Israel será tido ali como vencido, né? No versículo 10 fala que as nações trocarão presente, né? Os homens se alegrarão por toda a terra, dizendo, destruímos, né? Vamos nos alegrar, porque aqueles profetas que tiravam a paz da terra agora estão destruídos. Só que alguns dias depois, aqui fala 3 dias e meio, eles ficarão como mortos, né? Como vencidos, mas aí serão ressuscitados. Acredito ali que talvez no momento ali da vinda de Jesus, quando o reino será reestabelecido, né? Sendo entregue aí de novo ao povo de Israel, né? Então, gente, isso é a minha visão, é a minha opinião, mas nós temos também evidência para isso. Tá, mas o que tem a ver os dois candeeiros? Os dois candeeiros porque o Salmo 119 diz o seguinte, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Então, a lei de Deus, a palavra de Deus é quem ilumina o homem. E Deus entregou isso a Israel. Lembrando que não foi só para Israel, para que Israel distribuísse entre as nações da terra. Israel recebeu a lâmpada. Ah, mas os dois profetas, é porque os profetas de Israel, durante a história, surgiram das duas casas, Reino do Sul e Reino do Norte. E aí, pessoal, é a nação, vamos dizer assim, profética de Deus, de onde saíram todos os profetas. Então as duas casas representam aí também os profetas, né? Por isso que falam os dois profetas, os dois candeeiros, as duas oliveiras e as duas testemunhas. Mas e as duas testemunhas? Porque Israel testemunhou tudo quanto Deus fez, tirou do Egito, abriu o mar, eles passaram pelo meio do mar com os pés em chão, todos os milagres que Deus fez, esse povo foi a sua fiel testemunha. Suas roupas não envelheceram no deserto, seus calçados não rasgaram, comiam o maná do céu. Deus apareceu para o povo de Israel. Então, é a sua
fiel testemunha aqui na terra. E nós temos referência para isso. Vamos aqui para Jeremias capítulo 11. Quem é essas duas oliveiras lá de Apocalipse? Jeremias 11. O Senhor te chamou de oliveira verde, frondosa e bonita pelos teus deliciosos frutos. Porque o Senhor dos exércitos foi quem te plantou, ó casa de Israel e casa de Judá. Simples, né, pessoal? Casa de Israel, casa de Judá. O Senhor te chamou de oliveira verde, frondosa e bonita pelos teus deliciosos frutos. A partir do momento que se divide Reino do Sul e Reino do Norte, e aí são as duas oliveiras lá de Apocalipse, capítulo 11. Os dois raminhos de oliveiras, que a gente vê também lá em Zacarias. O anjo pergunta: Senhor, mas quem são esses dois raminhos de oliveiras que estão diante do Senhor na terra, que testemunham diante do Senhor na terra? E aí o anjo diz: esses são também os dois ungidos, fazendo referência às duas casas, porque havia um rei tanto no Reino do Sul como no Reino do Norte. E o rei, para ser rei, a sua confirmação vem com a unção. Por isso também que lá em Zacarias 4 chama dos dois ungidos ou os dois raminhos de oliveira. Tranquilo, pessoal? Tá, mas e as duas testemunhas, né? Que embasamento tem? Vamos lá. Isaías 43, versículo 1 diz o seguinte: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel, não temas, porque eu te remi. Não temas, porque tu é meu. Versículo 10 do 43. Vós sois as minhas testemunhas, ó casa de Israel. Vós sois as minhas testemunhas. Então está aqui, gente, as duas testemunhas do Apocalipse, os dois raminhos de oliveiras, os dois profetas e os dois candeeiros. Referência para Israel hoje, depois que voltou do cativeiro de 2000 anos para o Reino do Sul e 2722 anos para o Reino do Norte. Então, paz para vocês, shalom e muito obrigado por acompanhar o canal.